Muito bem, hoje nós começamos a aula fazendo uma análise bem superficial do que foi a Idade Média após Santo Agostinho. A Igreja Católica ela tinha um grande compromisso, já que era a única religião cristã, até a Reforma Protestante, era a única religião, e ela se esqueceu do seu propósito divino, das suas obrigações, de manter viva, de manter aceso aquela imagem de Jesus Cristo, aquela imagem que Cristo nos trouxe sobre Deus. A revelação de Jesus Cristo, quando ele nos trouxe esse Deus de amor, era muito importante haver mantido. Na Igreja Católica, logo após Santo Agostinho, alguns anos depois, começou então a oficialização dos interesses mundanos em superior ao interesse espiritual dentro da Igreja. Os bispos, eles começaram a se interessar muito mais pelo poder, pela sede do poder, pela corrupção da fortuna, pela vida boa, fácil e confortável, em que eles se equiparavam aos imperadores, e eles não abriram mão disso. Conseguiram enveredar por um caminho obscuro, levando a Igreja Católica para um período negro, levando a humanidade, nós conhecemos como o período da escuridão. Foram 1260 anos de submissão aos dogmas cristãos, ao poder da Igreja, de tal forma, como nós vamos ver na aula de hoje, nós podemos afirmar que o catolicismo ele foi, ou talvez ainda seja, a maior ditadura que o homem já viu. É um verdadeiro imperialismo o que eles fizeram ao longo do tempo, tudo mais como uma forma de corrupção do que houve nesse período da Idade Média. Por isso, a gente precisa analisar isso muito atenciosamente. Esse período da Idade Média ele é um período muito interessante, porque, dada a essa perda do interesse, a perda do sentido do verdadeiro Evangelho de Jesus, a gente se pergunta, e os espíritos superiores? O que eles fizeram enquanto isso? Não ajudaram a humanidade? Deixou que a Igreja Católica seguisse livremente o seu curso, sem fazer nada para auxiliar isso? Não, não foi assim. Nós temos vários exemplos ao longo de toda a Idade Média de bispos, pessoas de renome que trouxeram a verdade, falaram a verdade e não foram ouvidos. Alguns foram sacrificados. Só para citar um exemplo bem conhecido, Francisco de Assis foi um desses bispos que a espiritualidade superior mandou para alertar, chamar a atenção do homem para a verdadeira missão de Jesus Cristo. No que nós vamos falar hoje, nós temos um outro nome importante, que é o bispo Nestório. Nós vamos falar dele já já. Já na época de Santo Agostinho, havia um consenso entre os bispos da Igreja, e os bispos da Igreja aceitavam dois fatores importantes. Eram dois conceitos que eles tinham e era dado como verdade. Um deles é que Jesus Cristo e Deus era a mesma pessoa. Portanto, Jesus Cristo era o Deus encarnado. Por consequência disso, Maria era então a mãe de Deus. Quem conhece alguém católico vai saber que até hoje essas duas crenças existem dentro da Igreja Católica. Impositivas, mas existem. E havia um pastor nesse período após o Santo Agostinho, surgiu então esse bispo Nestório. O bispo Nestório, ele discordava de todos os demais bispos. E ele afirmava que Jesus não podia ser Deus. Ele dizia o seguinte, como pode Deus, sendo o criador de todas as coisas, pegar uma criatura humana para que ele pudesse surgir no mundo como Deus? Ele achava isso um contrassenso e não aceitava essa ideia de jeito nenhum. Nestório dizia que Jesus Cristo ele era um ser humano comum, como qualquer um de nós, mas que trazia dentro de si a essência divina. Então ele tinha a essência divina e a essência humana, mas que ele nasceu homem, Maria foi mãe de um homem, não de um Deus,
e, portanto, Maria deveria se chamar mãe de Jesus, não mãe de Deus. Essa opinião dele não teve grande repercussão a princípio, porque era uma coisa assim muito fechada, era muito dele isso. Mas, quando seus seguidores começaram a falar isso para os seguidores de outros bispos, isso eclodiu, veio à tona, foi uma confusão muito grande no Império, ninguém aceitava o Nestório, e a coisa chegou até o bispo de Roma, que pediu então que ele fosse investigado. Feita a investigação, o Papa não aceitou também as ideias dele e pediu ao imperador que chamasse um concílio para decidir o que fazer. Então, surgiu então o concílio de Éfeso. O concílio de Éfeso ele surgiu então em cima dessa postura do bispo Nestório. E nesse concílio, o bispo Nestório foi decretado um herege, porque estava falando heresias. Aquilo não era verdade. Qual era a verdade? Jesus era Deus. E Maria era mãe de Deus. E ele contestou isso. Ele foi decretado, então, herege e foi expulso da igreja. Nestório, depois que ele foi expulso, ele perdeu os direitos episcopais dele, ele se refugiou num convento e ficou o resto da sua vida escrevendo as suas ideias, mas ele não se afastou dessa ideia que ele tinha de Maria e Jesus. Ele se manteve fiel. Os seus seguidores abandonaram também a Igreja Católica e fundaram uma outra igreja, que é considerada a Igreja do Oriente. Isso é a Igreja Católica, né, a nossa igreja é a Igreja do Ocidente, eles fundaram a Igreja do Oriente, que existe até hoje. É como se você tem uma ideia do que foi esse movimento, é a mesma coisa que nós temos hoje na Inglaterra, com a Igreja Ortodoxa, é uma outra ramificação. Nesse concílio, então, surgiu os dois primeiros dogmas da Igreja Católica. Primeiro, vamos entender a definição de dogma. O que é dogma? O dogma ele existe, tanto na religião, como na filosofia, como na ciência. Até, se não me engano, René Descartes, toda a filosofia entendia que o dogma ele poderia ter um cunho pessoal, ele tinha que ser sustentado por alguém que tivesse representatividade na sociedade, poderia ser um religioso, como é o caso do Papa, e poderia ser também um filósofo respeitável, no caso da filosofia. Esse conceito, esse dogma, ele não podia ser questionado, ele tinha que ser entendido como verdade, mas se restringia a isso, a filosofia, aquele grupo de pessoas, ou aquela única pessoa que acreditava nisso. Então a pessoa acreditava nisso, era o dogma dele, ele não arredava o pé disso. O que não impedia os outros de seguir outro caminho. Nós vamos ver que é bem diferente do que diz a Igreja Católica. Depois, vários pensadores, ao longo do tempo, começaram a questionar esse dogma filosófico. René Descartes, ele dizia, inclusive, que o dogma, ele deve e precisa ser questionado. Vários outros pensadores reafirmaram, fizeram um paralelo com René Descartes, e antes e depois dele, mas eu acredito que René Descartes foi o mais expressivo, e ele disse, surgiu então aquela ideia filosófica que nós temos até hoje, que a verdade surge da dúvida. Então, se você tem um dogma que não pode ser questionado, então a questão da verdade fica obscura. Não dá para você seguir adiante, você para ali. Esse é o dogma filosófico. O dogma científico, ele é comprovado pelas experiências. E a experiência pode ou não derrubar um dogma. Já o dogma católico, ele é de um pouco diferente. Daí o porquê da gente ter falado no início de que foi uma ditadura e um verdadeiro império religioso o que a Igreja Católica fez. Porque o dogma deles, eles diziam que os dogmas eles eram revelados por Deus diretamente ao bispo. Aquele concílio, Deus vinha, dava a sua mensagem, os bispos interpretavam essa mensagem e falavam, isso aqui é verdade, porque foi Deus que falou. Se foi Deus que falou, então a verdade ela não pode ser contestada, porque é uma verdade divina. Por ser Deus quem falou, é uma verdade fundamental. E essa verdade fundamental não pode ser mexida. Portanto,
tudo aquilo que os bispos diziam que era um dogma, o católico ele é obrigado a seguir esse dogma sem questionar, não pode questionar, e sem sequer raciocinar sobre ele. Simplesmente aceitar. Daí o império. Então, eles adotaram a seguinte política: você faz o que eu estou mandando. Se eu estou mandando é verdade. E aí surgiu. Então começou o início da Idade das Trevas. Notem que Nestório, ele tentou de todas as formas chamar a atenção dos bispos para a verdade. E ele foi decretado como herege. A partir daí, então, até o ano de 1073, o Papa ele não tinha muita autoridade. Quem tinha autoridade mesmo eram os bispos. E em 1073, o Papa decretou que apenas o bispo de Roma poderia ser chamado de Papa. E nós temos até hoje o Papa como sendo o bispo maior de Roma, que está lá em Roma. Há uma curiosidade sobre isso, sobre a palavra Papa. De onde veio essa palavra, né? Papa veio do grego, que chama papas. Traduzindo para o português, significa pai. Então o Papa é o pai da igreja, não é Deus. Dá a entender, se a gente for questionar isso, de que na visão distorcida da Igreja Católica, Deus não é o pai de todos, o pai é o Papa. Ele é o pai, ele é o provedor. E é a ele que todos deveriam se subordinar. Por isso que nós falamos, tivemos um outro concílio que também ajudou a decretar a falência da igreja, o desvio da igreja das suas finalidades. Apesar de todas as tentativas do plano espiritual superior, não aceitaram, não deu certo, e nós mergulhamos em 1260 anos de escuridão e de trevas, na Idade Média. Nós vamos falar um pouco mais pouco sobre isso na semana que vem, porque é para que a gente não perca o foco do nosso estudo, que é a imagem de Deus. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele fala justamente desse desvio da Igreja Católica, da completa perda que a Igreja Católica teve da missão inicial do Cristo e dessa transformação da imagem de Deus. Nós vamos ver no evento do surgimento, não é bem surgimento, é quando o diabo ganhou forças na Igreja Católica, perto do ano de 1980, mais ou menos, 1985, o diabo ganhou, inclusive, uma imagem, quando ele deixa de ser um ser espiritual para ser um ser físico. Tudo isso. Emmanuel cita, inclusive, esse concílio de Éfeso. Cita esse concílio no livro A Caminho da Luz. E a ideia que realmente existe, que Emmanuel assina embaixo, é essa. E a Igreja Católica se desviou do seu objetivo, corrompido pela sede de poder, pela ganância do dinheiro, do conforto e da vida fácil. Foi isso que aconteceu. O ponto de partida, segundo Emmanuel, foi o primeiro concílio, Éfeso foi o terceiro, mas a nossa análise, em função do objetivo do nosso estudo, o concílio de Éfeso, ele é o mais marcante. É ele que, com essa história de que Jesus e Deus é a mesma pessoa, ele desvirtuou e destruiu completamente a imagem de Deus que Jesus nos trouxe. Mas os bispos, eles decretavam o dogma, não era assim, sabe? Eu acho que é isso, então não é assim. Eles tinham uma base para isso. A base deles é a Bíblia. Muitas coisas que eles pegaram vêm da Bíblia, como nós já vimos quando nós estudamos o Isaías, o profeta Isaías. A igreja tirou muita coisa fora de contexto para justificar os seus dogmas. Nesse caso específico, de que Jesus Cristo e Deus é a mesma pessoa, está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 28, quando Jesus disse, ele estava falando de que ele seria martirizado, então ele diz em um determinado momento, quando isso acontecer, vocês verão que eu sou. E eu sou está com letras maiúsculas. Por que isso? Por que esse destaque para eu sou? É porque essa palavra eu sou foi a mesma palavra usada
pela sarça ardente diante de Moisés, quando Moisés pergunta: quem és tu? Sois Deus? E a voz responde: eu sou o que sou. Então, quando Jesus Cristo disse que eu sou, vocês vão saber que eu sou, ele estava dizendo: vocês vão saber que eu sou Deus. Essa foi uma interpretação deles. Isso na Bíblia Católica. Na Bíblia de João Ferreira de Almeida, que é a Bíblia protestante, mesmo capítulo de João, o mesmo versículo, está escrito o mesmo assunto, só que ele disse: nesse dia vocês verão quem eu sou. Notem a diferença sutil dessa palavra. A palavra quem, eles tiraram o M e ficou que. Uma, você está apresentando uma condição em que você vai perceber qual a verdade. E na outra, eu estou afirmando. Quando, na Bíblia Católica, ele diz que eu sou, é uma afirmação. Ele já está dizendo que ele é, eu sou. Já no João Ferreira de Almeida, não. Ele está dizendo quem eu sou. Aí você vai descobrir quem é a pessoa. E aí, o que Jesus Cristo queria dizer, nós podemos entender claramente que ele era o enviado. E era isso que ele iria, as pessoas iriam descobrir, as pessoas iriam saber. Então, além daquelas alterações que nós falamos na aula do profeta Isaías, a igreja também alterou muita coisa, como essa passagem, onde eles pegam e substituem a letra quem pela letra que, dando para justificar o seu dogma. Tão importante que era a manutenção desses dogmas, e até hoje. Nenhum católico até hoje pode questionar esses dogmas. Nenhum católico até hoje pode discordar desses dogmas. Eles são verdades, por mais absurdos e ridículos que eles sejam, tem que aceitar como verdade absoluta. Então o católico, ele não tem direito de pensar, não tem direito de raciocinar e não tem direito de buscar a verdade por si próprio. Tem que aceitar a verdade que vem dos bispos, que se julgam os maiorais da terra. A coisa é tão absurda. A Emmanuel, ele descreve uma passagem desse livro A Caminho da Luz muito interessante, onde ele identifica e demonstra, inclusive, que a grande besta do Apocalipse é o Papa. E a prostituta é a Igreja Católica. Está lá escrito direitinho e é uma interpretação interessantíssima essa. Aliás, Caibalion Schutel também afirma isso no seu livro Análise Sintética do Apocalipse. É muito interessante isso. Várias coisas aconteceram a partir desse concílio de Éfeso. Várias. O poder da igreja aumentou muito, aumentou cada vez mais levando a humanidade por esse período obscuro. Nós vamos citar algumas coisas. Vamos falar do diabo. O diabo foi uma invenção, eu acho que foi uma história aproveitada pelos bispos para melhor dominar a população. Mas hoje nós podemos perceber a importância desse concílio de Éfeso no nosso estudo, porque foi a partir dele que a imagem distorcida de Deus foi oficializada pela igreja e tornou-se uma verdade inquestionável. Por hoje nós ficamos por aqui. Agradeço imensamente a participação e desejo a você uma boa semana com muita paz e alegria. Graças a Deus.